Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a lei que garante ao trabalhador 90 dias de aviso prévio e sobre a luta pela redução da jornada de trabalho. O aviso prévio é a comunicação da rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, que decide extingui-lo com a antecedência que estiver obrigada por força de lei. O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na ruptura do contrato de trabalho, possibilitando ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma nova colocação no mercado de trabalho. Outro assunto que tem entrado em discussão é quanto à redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 semanais. Vamos ao fato. Foi aprovado desde o ano passado o projeto de lei que aumenta o aviso prévio dos atuais 30 dias para até 90 dias que o empregador deve conceder ao trabalhador no caso de demissão. De acordo com o texto, para os empregados que tiverem até 1 ano de trabalho na empresa, o aviso prévio será de 30 dias garantido pela Constituição. A esse período deverão ser acrescentados 3 dias para cada ano de serviço prestado na mesma empresa, limitados a 60. Outra luta dos trabalhadores é quanto à redução da jornada de trabalho. Atualmente, a legislação trabalhista estabelece, salvo casos especiais, que a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias e de 44 semanais. A legislação dispõe ainda que não sejam computados na jornada normal os 5 minutos antes e 5 minutos depois da jornada de trabalho, observado o limite máximo de 10 minutos diários. E para falar mais sobre a lei ordinária do aviso prévio e sobre a jornada de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota, e o presidente do Sindicato dos Gráficos, Rogério Andrade José da Silva. Sejam bem-vindos. Bem, de fato, o que mudou, na verdade, com essa nova lei do aviso prévio, fruto até de um projeto que tramitou aí por mais de 20 anos, foi isso? É verdade. A Constituição, já na sua redação originária de 1988, ela já trazia a previsão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ela estabelecia um tempo mínimo de aviso prévio. É bom lembrar que o aviso prévio é essa comunicação que uma das partes dá à outra quando toma a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho unilateralmente. Então já havia a previsão do mínimo, que era de 30 dias. Porém, a própria Constituição trazia a possibilidade de proporcionalização através da lei. E essa proporcionalização, a ideia dela era de quanto maior fosse o tempo de vigência contratual, maior fosse também o tempo de aviso prévio. E essa lei, que desde a redação originária da Constituição Federal, que é de 88, estava para ser editada, saiu no final do ano passado, que é a Lei 2506 de 2011, e que traz apenas 2 artigos. Então a lei ainda deixa a desejar, né? E o primeiro artigo, que é o principal, diz que o aviso prévio será de no mínimo 30 dias e será acrescido 3 dias a cada ano de vigência contratual, chegando aí num limite máximo de 60 dias, que somados aos 30, que é o mínimo, chega aí aos 90 dias. Então, hoje em dia, o aviso prévio pode ser de até 90 dias. Agora, Rogério, até que ponto essa modificação, essa nova lei, ela beneficiou os trabalhadores? A lei, no sentido prático, já era uma reivindicação antiga desde a Constituição de 88, dos trabalhadores, e no sentido prático para os trabalhadores, ela apenas corrige uma injustiça ao longo do tempo, porque já era para termos tido essa lei em 88, mas ficou para posterior à Carta Magna. Então, ela veio agora já com um certo atraso, mas traz, de certa forma, ainda que timidamente, uma correção para o trabalhador que vai perder o emprego, uma vez que a gente tem que o emprego como função social. Então, para o trabalhador, ela vem corrigir essa lacuna que ficou ainda na Constituição de 1988 para a lei complementar. Então, ela traz a lei complementar nesse momento para tentar corrigir esse problema do trabalhador que vai perder o emprego, ser pré-avisado para ter condição de procurar uma nova colocação no mercado de trabalho. Corrige, de certa forma, a lacuna, mas ainda deixou a desejar. Agora, para que fique claro, quem tem direito a esse aviso prévio? Todos os trabalhadores têm, temporários, domésticos? Bem, o aviso prévio está previsto na Constituição extensivo aos trabalhadores urbanos e rurais.
a própria Constituição, lá no parágrafo único do artigo 7º, estende também o Instituto ao doméstico. E o artigo 7º, inciso 34, também da Constituição, estende também ao trabalhador avulso. Então, a princípio, seriam essas categorias de trabalhadores, né? Trabalhadores urbanos rurais, doméstico e o trabalhador avulso, que não é um empregado, mas que é equiparado a empregado para fins de direitos e obrigações. É bom lembrar também que o aviso prévio, ele não parte só da empresa para o trabalhador, ele parte também do trabalhador para a empresa. Então, todo aquele sujeito do contrato, seja ele sujeito ativo, seja passivo, ou seja ele um empregado ou um empregador, que tome a iniciativa de extinguir o vínculo, tem que comunicar com antecedência à parte contrária, tá? Agora, a lei, como eu disse a você, ela ainda deixou a desejar. Ela não deixou claro se esse aviso prévio de 90 dias, ele vai ser apenas quando o empregador comunica a dispensa ao trabalhador, ou se também vai, por uma questão de paralelismo, ser exigido para o empregado, quando toma a iniciativa de extinguir o vínculo. Então ainda ficou, deu uma margem ainda para uma interpretação de que isso ficaria só para o empregador e não para o trabalhador. Mas a gente ainda tem que amadurecer na jurisprudência, na doutrina, a interpretação desse dispositivo para saber se vai ser só de uma parte ou vai ter que ser também estendido aí aos dois. Isso já tem gerado algum tipo de conflito? Sim, com certeza, já tem, porque a lei, a princípio, ela passa a vigorar no momento da sua publicação. Então, hoje em dia, a gente já tem o direito devidamente regulamentado por essa lei, né? Surgiu até, logo com o advento da lei, uma discussão sobre a questão da aplicação da lei, se iria ser aplicada a contratos anteriores a ela, ou se só seria aplicada a contratos que fossem estabelecidos depois da sua vigência, né? Mas nós ainda não temos uma definição. Eu particularmente compreendo que, mesmo contratos que começaram antes da lei, se o Instituto do Aviso ainda não tiver nascido naquele contrato, ou seja, se o aviso for dado na vigência da lei, ele já tem que cumprir, já tem que observar, né, a lei. Então já há conflitos nesse sentido. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o aviso prévio e a jornada de trabalho. E com relação ao aviso prévio indenizado, como é que funciona? Bem, todas as vezes que o aviso prévio é dado, há a possibilidade dele ser cumprido de maneira trabalhada ou de ser pago o valor correspondente ao período. Então, imaginemos que o empregador decidiu despedir o trabalhador injustamente. Ele dá o aviso. Esse aviso pode ser trabalhado, aquele período correspondente ao aviso, o trabalhador continua desempenhando as suas atividades normalmente, e aí ao final se afasta, ou o empregador pode optar por pagar os dias correspondentes àquele aviso prévio de maneira indenizada, e aí pode afastar o trabalhador imediatamente. Isso tem algumas repercussões importantes, né? Primeiramente, isso vai repercutir no prazo para repasse das verbas rescisórias. Se o aviso prévio for trabalhado, o pagamento das verbas vai ser feito no primeiro dia útil após o cumprimento do aviso. Se for feito de forma indenizada, o pagamento das verbas vai ser feito em 10 dias corridos, contados da comunicação da dispensa. Isso também tem repercussão numa questão interessante que diz respeito à própria jornada de trabalho, né? Quando o aviso prévio é trabalhado e é dado pelo empregador ao empregado, o empregado tem o direito de reduzir a jornada. 2 horas por dia ou 7 dias ao final, para que ele possa se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, na verdade, o aviso não é só para evitar a surpresa, é também para permitir essa reinserção do empregado no mercado de trabalho. Agora, esse aviso indenizado, ele funciona também quando o trabalhador já se desligando de uma empresa e já começa em outra, ele pode ter esse tempo de aviso prévio indenizado ou não? Também. Na verdade, existe já jurisprudência sedimentada do TST no sentido de que, se o trabalhador está trabalhando o aviso prévio e consegue um novo trabalho, ele pode se afastar da empresa onde ele está para poder começar a trabalhar no novo emprego sem que isso traga qualquer consequência punitiva para ele, ou sem que isso seja considerado um abandono de emprego, né? Então acaba realmente recebendo aquele período de trabalho de maneira indenizada.
Agora, com relação à jornada de trabalho, Rogério, essa é uma luta muito antiga, né? Principalmente da classe trabalhadora. Como é que está hoje essa luta pela redução da jornada de trabalho, das 44 para as 40 horas, não é isso? Essa é uma reivindicação também que nos remete à Constituição de 88. Né? De 88 para cá, essa luta ela se intensificou em 95, voltando um pouco à Constituição de 88, não conseguiu, de fato, trazer a reivindicação dos trabalhadores para a Carta Magna, porque a proposta era de redução de 48 para 40, e ela só reduziu para 44. Ocorre que em 95, o deputado, na época, deputado federal Inácio Arruda também na época, deputado federal Paulo Paim, apresentaram um projeto de emenda constitucional propondo a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Especificamente hoje, concretamente, essa luta dos sindicatos pela redução da jornada, eu diria para você, até de uma forma crítica, que ela tem se dado apenas no âmbito parlamentar. Depois da apresentação da PEC, houve alguma movimentação das centrais sindicais e dos sindicatos, porém, ela ficou restrita ao lobby parlamentar. Hoje, concretamente, já existe inclusive algumas propostas para tentar modificar a proposta original dos dois deputados. Eu lembro que ano passado, digo melhor, na legislatura passada, existia até uma proposta do presidente da Câmara, Michel Temer, de reduzir proporcionalmente a jornada de 44 horas, né, ao longo de 4 anos. Enfim, são disputas no parlamento que, no meu ponto de vista, enquanto sindicalista, a reivindicação do trabalhador não vai ser atendida se ficar apenas na luta parlamentar. É preciso que essa luta ganhe as ruas, é preciso que os trabalhadores levantem a bandeira da redução da jornada, até por uma questão de necessidade dele e de necessidade também da sociedade brasileira como um todo. Eu acho que o Brasil já está amadurecido para que essa redução aconteça. Nós não vamos ter perda de competitividade, embora toda e qualquer redução da jornada de trabalho, quando se apresenta, os patrões fazem muito alarde, querem discutir que vai haver perda de competitividade, mas os dados econômicos que estão apresentados pelo IBGE, pelo Departamento Intersindical de Estatística, de DIEESE, então, já nos dá a segurança de que não vai haver perda de competitividade. Era isso que eu ia perguntar, assim, se vocês realmente já pensaram no impacto que poderia causar essa questão da redução de 44 para 40 horas. Realmente vai trazer benefício para o trabalhador? No ponto de vista dos trabalhadores, sim. Concretamente, sim. Primeiro, porque essa redução, segundo a estimativa do DIEESE, poderá gerar cerca de 2,5 milhões de empregos, né? 2 milhões e 500 mil empregos. Numa conjuntura em que, mais ou menos 2007, o DIEESE estimava em 3 milhões de desempregados no Brasil. Claro, hoje nós estamos em 2012 e a conjuntura econômica hoje é outra, o desemprego diminuiu bastante em função do crescimento econômico. Porém, nós ainda temos uma gama de trabalhadores desempregados que precisam trabalhar. Esse é o primeiro fator. O segundo é quanto à questão da recapacitação profissional desses trabalhadores. Uma jornada reduzida permitiria aos trabalhadores efetivamente buscar melhor qualificação, estudar, voltar aos colégios para que possa realmente se formar e até atender melhor às necessidades do mercado e efetivar o crescimento econômico brasileiro de uma forma mais coesa, para que os patrões amanhã não reclamem, como eles têm reclamado hoje, do famoso apagão de mão de obra. Então, seria uma das conquistas. A outra seria, efetivamente, de cunho mais social, que é o tempo para o lazer, o tempo para a família, efetivamente, o tempo para suas atividades extra-laborais. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o aviso prévio e a jornada de trabalho. Com relação ainda à redução da jornada de trabalho, que categorias seriam mais beneficiadas, Rogério, com essa redução?
A classe trabalhadora como um todo. Não existe assim, a gente não tem estimativa de qual categoria A ou B seria as mais beneficiadas, mas para dar um dado concreto, são aqueles trabalhadores que têm uma maior intensidade na jornada de trabalho. Um caso, por exemplo, hoje, concreto na nossa categoria, os trabalhadores gráficos, pelo fato da nossa jornada ser de 44 horas, mas não haver um limitador de hora extra, nós beiramos, às vezes, ao absurdo de ter empresa dobrando a jornada anual de trabalho, né? Já tivemos fiscalizações da antiga DRT de empresas que efetivamente dobraram a jornada anual de trabalho. Então, são as categorias com mais intensidade, né, que trabalham com mais intensidade, são os trabalhadores que de repente estão mais sujeitos, né, à informalidade, porque esses trabalhadores informais, lamentavelmente, não têm uma regulamentação, não têm uma regulação. A partir do momento que ele é contratado e não tem o seu contrato formalizado, a jornada deixa de ser regulamentada. Enfim, eu acho que hoje os trabalhadores que são contratados de maneira informal poderiam ser os mais beneficiados, né? Apesar de que algumas categorias já conseguiram reduzir essa jornada através de convenções coletivas ou acordos, as categorias formais. Os informais é que realmente teriam nessa nova forma de jornada um benefício talvez maior. Era isso que eu ia até questionar. Então, existem assim, algumas categorias que têm a jornada reduzida, mas apenas através de convenções coletivas. É isso, doutor Conrad? É verdade. Na verdade, o que a Constituição estabelece, no que diz respeito à jornada, a jornada diária de 8 horas por dia, a jornada semanal de 44 horas, é o mínimo. É o patamar mínimo, né? É possível, portanto, que essa condição seja melhorada, ampliada através de instrumentos de negociação coletiva. Então é possível, se a categoria tiver organização suficiente, poder de negociação suficiente, que ela consiga reduzir ainda mais essa jornada. Baixar a jornada diária ou a jornada semanal. É possível ainda que a categoria, através dos instrumentos de negociação, amplie o percentual do adicional de horas extras, que, segundo a Constituição, é de 50%, mas que pode ser ampliado através de negociação coletiva. Então, na verdade, o que a Constituição estabelece é como se fosse um patamar mínimo. Ampliar esse, digamos assim, conjunto de proteção é possível através de negociação coletiva, tá? É sempre possível. Rogério, hoje qual é o maior desafio para os trabalhadores com relação à jornada de trabalho? Além, claro, da redução, você estava me falando da questão de, com as horas extras, chega até a dobrar essa jornada, né? Como é que tem sido essa questão da fiscalização? Como é que tem sido a atuação de vocês junto a essas situações? Primeiro, os sindicatos têm um limitador muito forte. O sindicato não tem poder de polícia nessa questão da fiscalização. O que os sindicatos têm feito é denunciado as jornadas abusivas à Superintendência Regional do Trabalho, ou mesmo ao Ministério Público do Trabalho, que tem se empenhado, na medida do possível, naquilo que é possível fazer em função dos baixos servidores. Faz tempo que nós não temos concurso, ou os concursos são insuficientes para a Superintendência Regional do Trabalho. Essa é uma realidade que a gente tem que colocar. Então, essa fiscalização fica prejudicada. Então, o nosso poder é de denunciar efetivamente as empresas que de repente extrapolem essa jornada além do limite previsto em lei, que a legislação permite que a jornada diária seja acrescida em 2 horas. Né? Então, mas ela não fala em qual limite semanal ou mensal, ela só fala que a jornada pode ser acrescida em 2 horas diariamente, porque ela não pode extrapolar a jornada de 10 horas. De forma que o nosso poder é muito limitado, mas os sindicatos têm feito a sua parte, devem continuar fazendo essa denúncia, brigando, lutando junto aos órgãos fiscalizadores, para que essa jornada seja realmente cumprida. Porque senão, o sonho do legislador na Constituição de 88 não vai se realizar, que era efetivamente reduzir a jornada de trabalho. Como nós não colocamos um redutor para a hora extra, os empresários brasileiros que em 88 diziam que iriam abandonar o país em função da redução da jornada, permaneceram no país, intensificaram essa jornada,
intensificaram essa jornada e ela efetivamente, na prática, não se reduziu. Ela permaneceu, às vezes, até mais do que 44 horas, em função desse redutor do número de hora extra que nós não temos. Doutor Conde, na Justiça do Trabalho existem casos, enfim, envolvendo essa questão da jornada de trabalho, em que aspectos? Sim, é muito comum. É muito comum demandas trabalhistas reivindicando o pagamento de horas extras, né? Isso que o Rogério falou é verdade. A Constituição, ela estabeleceu o adicional de horas extras, mas não estabeleceu limite de horas extras. A CLT, ela traz uma previsão dizendo que, para que a sobrejornada seja regular, é preciso que haja uma limitação de 2 horas além da 8ª hora. Seriam as horas extras legais. Existe também um requisito formal que é um ajuste entre empregado e empregador, seja individual ou coletivo. O grande problema é que muitas vezes a empresa não realiza esse ajuste e não cumpre essa limitação. Ou seja, exige do trabalhador mais do que 2 horas extras por dia. O trabalhador, independentemente da quantidade de horas extras exigida, tem o direito de receber, né? O problema é que a empresa que exige mais de 2 horas extras por dia, ela está infracionando. Então ela incorre aí numa infração administrativa que gera uma combinação administrativa que não é cobrada na Justiça do Trabalho, né? Então o trabalhador, por exemplo, ele não pode ir à Justiça do Trabalho exigindo que a empresa pague a multa, a combinação, pelo fato de estar ali exigindo mais do que 2 horas extras. Ele só pode ir à Justiça do Trabalho e cobrar as próprias horas extras, né? Então a gente tem meio que um paradoxo, um contrassenso, né? O trabalhador acaba não tendo muito poder para resistir ou evitar que lhe sejam exigidas horas extras além do limitador. E em contrapartida a gente encontra no lado da fiscalização um número reduzido de fiscais que realmente dificulta, né? Digamos assim, que haja uma punição mais efetiva e um controle mais efetivo dessas infrações. Então a gente realmente verifica isso na prática. Ok, obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o aviso prévio e a jornada de trabalho. Não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o próximo programa. Até lá!